Oi, guria, tudo bem? Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Tô muito feliz de estar mais uma live aqui contigo, compartilhando desse especial. Nós vamos para nossa terceira live do livro Meditações de Bert Hellinger. Adoro esse livro, tô aprendendo muito com ele. Espero que possamos trocar mais e mais informações e reflexões, né? Porque esse é o intuito. Vou aproveitar já convidar algumas pessoas a participarem dessa live e também, se tu quiser e deseja participar do grupo Constelação em Ação, o link vai ficar aqui embaixo. Eu me chamo Michele Ramos, sou terapeuta sistêmica e consteladora familiar há mais de 8 anos e a constelação transforma a minha vida e a vida das pessoas que de mim se aproximam. Estou muito feliz mesmo, tá? O tema da nossa live de hoje, né, é o movimento interrompido em direção à mãe e as suas consequências. E esse tema, ele é super... Eu gosto muito. Sabe o que é? Eu gosto, guria, eu gosto muito disso. Eu gosto desse movimento pelo simples fato de eu passei por isso. Né? Então, assim, quando a gente passa por essa experiência, fica muito mais claro para que a gente possa compartilhar ela com outras pessoas. Então, antes de entrar no tema, eu vou só compartilhar para chamar algumas pessoas para vir aqui para a live, porque a intenção é que a gente consiga distribuir mais e mais esse conhecimento, mais e mais esse conhecimento para que todos participem e fiquem. Vou botar aqui o link da gente, a live. Ok, então vamos seguir. Na terceira meditação sobre o movimento interrompido em direção à mãe e as suas consequências, o Bert ele fala muito no livro Meditações, eu estou na página 9. Ele fala sobre o trauma original. Então, o trauma original, na visão dele e com tudo que ele estudou, diz assim: o fato é, quase sempre o abandono é eu sentir-se abandonado é um trauma. Assim como o participante, né, as pessoas que descrevem as suas dores, elas claramente vivem traumas e praticamente na maioria de nós também temos uma experiência de um movimento de entrega a alguém, mas que de alguma forma a gente não pôde concluir esse movimento. Então, isso basicamente é o que a gente faz no nosso dia a dia. Então, tu percebe que tudo que nós trazemos pro nosso dia a dia foi aquilo que nós vivemos na nossa infância. E aí ele fala assim: isso se dá principalmente entre os 13 e os 4 anos, geralmente antes dos 5. Por quê? Nós que somos terapeutas e desenvolvedores do comportamento humano, sabemos que os traumas eles são concretizados no primeiro setênio. E o que é o primeiro setênio para ti, que é uma pessoa comum, que está estudando o teu autoconhecimento? É do 0 aos 7 anos. Então, do 0 aos 7 anos é normalmente quando o efeito ele é tão profundo, porque dificilmente nós conseguimos lembrar de algo que aconteceu com nossos 3 anos, 4 anos. A gente começa a lembrar quando a gente começa a ir pra escola, que é quando a gente já tá com 5 para 6 anos, por aí. Então, esses traumas, eles ficam guardados no nosso inconsciente e eles, na decorrer da nossa vida, eles vêm vindo conforme a gente vai trocando uns gatilhos, sabe? Os famosos gatilhos. Então, a importância de nós entendermos que, principalmente dos 3 aos 4 anos, é quando essas dores foram reformuladas. E elas têm um efeito tão grande, tão grande, tão grande, que a gente muitas vezes não consegue se liberar na nossa vida adulta e andamos em círculos, né? Então, tomar essa consciência é o primeiro passo que nós precisamos para seguir adiante diante de uma transformação.
Então, quando o Bert fala sobre trauma, ele já deixa bem claro isso, a idade que a gente tem o trauma e o que aconteceu. Quando aqui a gente está falando sobre abandono, ele ainda diz assim, mas onde estão meus pais? Eu estou perdido. Esse é o trauma. Ou seja, muitas vezes a mãe teve que fazer alguma coisa e deixou a criança no berço chorando, e a criança chorou, 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 que dormiu ou parou de chorar. Então isso acaba sendo um trauma de abandono. Então quando essa mãe, até mesmo quando a criança é bebezinha, essa mãe vai em direção ao filho, a criança meio que rejeita, ela faz um movimento de rejeição. Por quê? Ela se sentiu abandonada, então ela não quer mais sofrer aquilo. Então cria esse afastamento. Isso também é um movimento que a gente faz, um movimento interrompido em direção à mãe, e isso causa consequência. Mas como a gente tem de 3 a 5 anos, a gente não tem consciência disso na nossa vida adulta. Eu adoro esse tema. Adoro muito. Então, quando a gente olha para esse trauma profundamente e percebe que as nossas relações nos dias de hoje elas estão muito baseadas nisso, nós conseguimos perceber muitas e muitas coisas que refletem nas nossas relações pessoais, ou seja, no namoro, ou seja, numa relação de amizade. Então são diversas situações que nós muitas vezes nos prendemos nesse sentimento de abandono. Seguindo. Todos os traumas que mais tarde vierem nos afetar têm a mesma origem, o movimento que teria sido necessário, mas que não foi possível completar, o interrompido. A incapacidade de nos mover desencadeia esse tipo de trauma. Os tratamentos de traumas também para traumas posteriores são na realidade muito simples, um movimento que naquele momento não foi possível voltar e colocar-se lentamente em movimento, contra todos os medos, até que se possa chegar à meta. Esse movimento traz consigo a cura. Para o trauma, que denomina o trauma original, vale mesmo o movimento interrompido volta a colocar-se em marcha e daí emerge a solução. O que ele quer dizer com isso tudo? Que a nossa incapacidade, os nossos bloqueios, nossa autossabotagem, os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos receios, tudo que a gente vive na vida adulta nos dias de hoje, ela está baseada lá atrás. Ok, mas como é que a gente faz para se desfazer disso? É olhando para a fonte, né? Por que a minha mãe, ela não pôde estar comigo? Dá vontade de chorar, porque para mim, falar da minha mãe hoje é muito grandioso, é muito maravilhoso, porque eu também tive um movimento interrompido em direção à minha mãe. E, enfim, isso é para outro live, né? Mas vamos falar aqui do tema importante. Mas assim, a incapacidade de nos mover desencadeia esse tipo de trauma. Então, nós somos muito pequenos. Nossa primeira relação é com a mãe dentro do útero. Ficamos ali por 9 meses. E por algum motivo, depois que nascemos, ela tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar. Aí a gente fica com uma outra pessoa. Né? Então, isso vai criando vários movimentos interrompidos. E aí nós achamos normal, né, na vida adulta, a gente querer se afastar, nós não queremos nos relacionar, as pessoas hoje em dia têm dificuldade de ter uma relação, porque as relações passadas foram sempre movimentos interrompidos ou movimentos de conflitos. Então perceba, por quê? Porque lá atrás a mãe teve que trabalhar, o pai teve que trabalhar, e essa criança ficou ou acordou chorando no berço, ou teve que ficar chorando, a mãe deixou ela de castigo, chorando, chorando, chorando. Então, isso ficou gravado no inconsciente dela. Então, o que ela associa? Que eu vou ter uma relação e se essa pessoa me deixou esperando, essa pessoa não cumpriu o que ela fez, essa pessoa não pôde vir, ali me dá uma sensação de abandono. É doido isso, né? Muita coisa. Mas faz super sentido na vida da gente. Então, olhar para esse trauma, né, que denomina o trauma original, ele é ter um olhar de carinho e entender que esse movimento interrompido, ele volta para o seu lugar quando a gente consegue ir em direção à fonte da vida. Mas, Michele, eu tenho um problema. Minha mãe morreu, não me deu com a minha mãe,
minha mãe é narcisista, minha mãe é chata, minha mãe é feia, minha mãe me incomoda, minha mãe me persegue, minha mãe não me apoia em nada, minha mãe. Todo mundo tem problema. Todos os problemas da nossa vida, eles vêm e serão sempre tratados com as relações. E tem algo que eu digo para as gurias, né? É que nós só resolvemos um problema quando nos relacionamos. Ficamos cada vez mais paralisados e não desenvolvemos as nossas percepções quando não nos relacionamos. E aí não é só relação de casal, tá, guria? É relação com tudo, com colega de trabalho, com amizade, com qualquer tipo de situação. Até aquela pessoa na rua que fala contigo, ô, tudo bom? Ah, não sei o quê. Então, qualquer pessoa que tu te relaciona, que tu troca uma informação, é uma oportunidade de tu evoluir. E aí, quando eu pergunto para as pessoas assim, principalmente para minhas clientes, que elas dizem assim, ah, então eu estava me relacionando com essa pessoa, foi uma perda de tempo. E aí elas respondem assim, Michele, foi total perda de tempo. Aí eu fico assim, qual é o sentido da gente estar na vida? Qual é o sentido de eu estar todos os dias acordando na vida? É perda de tempo? É perda de tempo para quem não consegue entender a essência do negócio. Então, quando ele fala sobre o trauma que denomina original, é olhar para a cura. E quando é que eu curo? Quando eu consigo descobrir o meu aprendizado. O que eu aprendi com aquilo que eu vivi lá atrás. Porque hoje em dia eu não tenho como voltar a ser criança, mas eu posso sim ressignificar isso. E quando eu ressignifico? Quando eu olho para aquele processo de dor, que é a parte mais difícil, né? Porque as pessoas que gostam de terapia, elas passam por um buraco negro do autoconhecimento, encaram as suas próprias dores sem culpar o outro, assumem o papel da sua autorresponsabilidade por tudo na sua vida até o dia de hoje, e dali por diante elas conseguem passar por esse campo, né, por esse vale da sombra da morte, né? E, como diz na Bíblia, não temerei mal algum. E não teme, e teme também, e tá tudo bem se temer, e segue o baile. Então tu percebe que o trauma, ele é um caminho de volta. Mas meu trauma foi tão forte, tão forte. Mas aí existem três classificações que eu gosto de dizer, né? Quando a gente se fala sobre feridas, né? Existem o trauma, a crença e a dor, né? Pelo que se passou. Então tu percebe que são três situações diferentes. Até tem uma live lá no meu Instagram que eu explico isso bem direitinho para não embolar o meio de campo aqui. Então aquilo ali dá uma clareza pra gente até poder desmistificar as feridas que nós temos. Porque a gente acha que tudo é ferida, mas não é só a ferida, porque cada ferida tem a sua profundidade, ou é uma crença, ou é um trauma, ou é uma dor. Então são coisas distintas e é importante tomar consciência disso, tá, guria? Então, sem mais delongas, nós já vamos para meditação, que é a parte que eu adoro, porque eu já começo a me emocionar, porque essas meditações do Bert, elas tocam em mim, e já todas que eu tô assim, se não todas, quase todas eu me emociono, porque é muito profundo, sabe? Tu tem que estar num movimento muito de expansão de consciência, entender do processo e querer se abrir para esse processo e passar por esse processo para tu poder lidar com isso, ok? Então nós vamos hoje fazer a meditação, o movimento interrompido em direção à mãe e as suas consequências. Eu vou pedir para tu sentar confortavelmente, fechar os teus olhos, dá uma relaxada, solta os ombros, relaxa, fica tranquila, serena. Eu adoro essas meditações de manhã, assim, porque elas começam um dia diferente, sabe? E fazem, tem que fazer mais vezes isso.
Então, de olhos fechados, eu vou dar início à meditação e eu vou pedir que sintonize com o teu sistema. Para olhar mais profundamente isso que lhes falo, sintonize-se consigo para realizar essa meditação. Bert Hellinger diz: feche os olhos, volte à sua infância, para muito, muito, muito lá atrás, para uma situação que tu acaba de compartilhar, de tu pensar, mas quando tu quiseres estar com a tua mãe e com o teu pai e eles não estiverem presentes contigo. Então, quando tu te sentir abandonado no momento de dificuldade, lembre-te de uma situação que tu compartilhou e que o teu pai e a tua mãe não puderam estar presentes contigo. E ainda ele fala: refiro-me àquele momento que quando de imediato nos sentimos abandonados. E aí ele pergunta: o que ocorreu nesse momento em nossa alma? O que sentimos que houve? Houve raiva? Talvez. Houve desespero? Em seguida, torna-me necessário o ato de desconectar-se, porque a situação é insuportável e a decisão interna era a seguinte: eu me retiro, já que ninguém está disponível para mim. Eu me encontro sozinha, parada sobre os meus pés. Quando a minha mãe voltava a se apresentar, eu parecia retraído. Já não nos aproximávamos mais dela, não conseguia fazer esse movimento. Repentinamente, tem a outra imagem interna sua, uma imagem que está ligada à dor, ao abandono ou recusa. Essa imagem é que então nos acompanha uma vida inteira. Aqui começa o movimento para ao menos em tudo o que fazemos. Assim, por exemplo, quando a mãe queria se aproximar de nós, nos retirávamos. Já não buscávamos mais a sua proximidade. Isso continua através da vida toda. Uma e outra vez, quando outros estiveram abertos a nós, no amor, tínhamos medo e nos fechávamos o nosso coração. Em vez de nos aproximar, nos retiramos. E isso segue ocorrendo posteriormente em todos os sentidos. Um exemplo, na relação do casal. Em vez de nos aproximar, nos afastamos. Quando o outro se aproxima, nos retraímos. Tudo é um movimento para o menos. Agora se trata de inverter esse movimento e de olhar como solucionar esse trauma. Isso somente se consegue ali, onde começou tudo, com a mãe. Quando revisam em vocês, mesmo quantas imagens tem de sua mãe, em comparação com aquilo que ela, através de muitos anos, fez por você dia a dia. Talvez lhe restam umas 5, todas elas cheias de reclamação ou de recusa. A cura
é o movimento para o mais. A cura e o movimento para o mais começam com a mudança dessa imagem. Para, aí os levo agora. Ajudo você a mudar essa imagem e substituí-las por imagens bonitas. Então imagina todas as vezes que a tua mãe te deu de mamar, que quando tu era pequenininho, ela te trocava, ela te dava banho, ela te abraçava, ela fazia tu rir, ela te dava a mão, o dedinho mindinho dela para tu segurar, ela te colocava para dormir na cama. Quantas imagens bonitas de qual tu não toma consciência de que a tua mãe fez por ti. Quando ela te levou no médico, quando ela te deu remédio, quando ela mesmo muito cansada, ela estava ali, presente para ti. Substitua essas imagens de dor por todo esse movimento de amor em prol da dependência total e emocional que nós temos da nossa mãe. Porque a vida chegou através dela. E se por algum motivo a tua mãe não seguiu na vida após teu nascimento, tá tudo bem. Lembre-se do quentinho que era estar no útero dela, quanto era gostoso estar nesse movimento de presença. Fazia parte do processo da vida estar ali e vivenciar tudo isso. Perceba o amor, a vida que ela colocou em risco para te gerar a vida. E esse é um movimento de imagem a ser substituída. Imagem de gratidão, imagens bonitas, imagens de quando tu não tinha consciência de nada e tu dependia dela para tudo. E ela estava ali, mesmo cansada, mesmo exausta, te dando banho, trocando fralda, te dando de mamar, cuidando de ti, te levando ao médico, levantando para ver se tu estava respirando. Essa é a mãe. E a cura desse movimento de abandono começa no teu coração. Quando tu olha para tua mãe e diz: eu vejo você. Você é grande, você é minha mãe. E eu sou muito grata pela vida que eu recebi. Acolha esse sentimento no teu coração. Acolha esse amor, essa felicidade, essa alegria. E perceba a grandiosidade da vida, o teu bem mais precioso. E mesmo que tu não tenha um vínculo com a tua mãe de aproximação, imagine ela à tua frente e diga: eu vejo você. E eu sinto muito por tudo que aconteceu. Mas eu respeito a sua escolha e eu vejo a sua dor. Você só me deu aquilo que você recebeu. E hoje eu tomo consciência da grandiosidade que eu recebi, a vida. Gratidão.